convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1. Nós leremos um trecho da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, um dos trechos mais bonitos do Novo Testamento. É um texto maravilhoso, cheio de beleza, e ele é um texto tão grande, tão rico, que nós vamos orar antes da leitura dele. Porque, irmãos, o que nós leremos aqui, nesta sessão da Bíblia, é apaixonante. Estamos diante de um apóstolo que está escrevendo de forma muito empolgada. O apóstolo Paulo aqui escreve, a partir do versículo 3 até o versículo 14, mais ou menos umas 200 palavras, sem pontuação, sem respirar. Nós encontramos um apóstolo que está escrevendo extremamente motivado. É um texto muito rico, muito cheio de poesia, texto maravilhoso, que foi escrito quando Paulo provavelmente estava na sua prisão de Roma, lá no ano 60. Paulo, preso, escreve muito empolgado sobre a nossa salvação. E para nós entendermos esse texto, antes da explicação, convido os irmãos a fecharem seus olhos, a baixarem a sua cabeça, e nós teremos mais um momento de oração. Deus amado, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que é termos esta igreja aberta, cultuar o seu nome num país livre. Deus, obrigado porque nós podemos nos reunir como igreja e proclamar a tua palavra. E obrigado porque essa palavra atravessou gerações até chegar aos nossos corações. Obrigado porque essa palavra lida com a ação do Espírito Santo, nos aproxima de ti. E o nosso pedido nesta noite é este: usa a tua palavra, a tua santa palavra, para nos aproximar de quem o Senhor é. Vem corrigir os nossos corações e tirar de nós aquelas mazelas do pecado, para que a nossa santificação ganhe novas tonalidades a partir do texto bíblico. Deus, vem usar a tua palavra para que a nossa carreira diante de Jesus Cristo seja corrida com muito mais fé e com muito mais fidelidade a quem o Senhor é, para que em todas as coisas o teu nome seja glorificado e exaltado em nós e através de nós. Oramos assim no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós faremos a leitura do texto inteiro, mas depois dividiremos ele em sessões. Então, deixa a sua Bíblia aberta após a leitura, porque nós vamos voltar ao texto recorrentemente. Mas diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito o Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, este é o texto sobre o qual nós refletiremos essa noite. E quando nós vemos esse texto, o apóstolo Paulo está aqui contando, na sua prisão, o que ele entende como sendo a nossa história de salvação.
O apóstolo Paulo está aqui nos contando como é que a nossa salvação aconteceu no tempo e no espaço. E ele começa dizendo que a salvação que Deus escreveu para nós não teve fruto porque alguém apresentou o evangelho a nós. O apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja só, irmãos, quem está escrevendo é um homem preso na prisão romana. As prisões romanas eram marcadas por serem locais extremamente complicados para você viver. Eram prisões que deixavam um buraco no teto, normalmente, para que a chuva molhasse o prisioneiro e ele não tivesse espaço para poder permanecer seco, para que o sol fustigasse o prisioneiro e para que qualquer animal que quisesse entrar na prisão pudesse entrar. A prisão romana, ela é muito próxima de um inferno. Ela é horrível, fora os castigos físicos. Mas quando nós vemos este apóstolo preso escrevendo, nós não encontramos saindo da pena do apóstolo Paulo uma única nota de reprovação ou de tristeza. O que é que o apóstolo Paulo escreve assim que ele abre a sua carta aos Efésios? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor. Da pena do apóstolo Paulo flui uma bendição, um louvor a Deus Pai. E por que é que o apóstolo Paulo louva ao Deus Pai? Porque o Deus Pai colocou na nossa conta, colocou em nós as bênçãos espirituais a partir do momento que nós fomos inseridos em Jesus Cristo. O que é que esse preso Paulo está vendo? Esse preso não está olhando em nenhum momento o cativeiro romano. Deus, pelo Espírito Santo, permitiu que o apóstolo Paulo levantasse os seus olhos e olhasse para aquilo que Deus fez lá na eternidade. E qual é a conclusão que o apóstolo Paulo chega quando olha o que Deus fez na eternidade? Bendito seja este Deus, porque Ele nos colocou bênçãos em Cristo Jesus e bênçãos espirituais. Irmãos, aqui nós estamos enxergando o lado B da salvação que muitas vezes passa desapercebido pelos nossos olhos. O lado A da salvação que nós sabemos de cor e salteado é que quando nosso Senhor Jesus Cristo veio neste mundo e neste mundo morreu, Ele carregou sobre si as nossas culpas, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Este é o lado A da salvação. Jesus pegou todos os nossos defeitos. Mas existe um lado B da salvação, que é um lado que muitas vezes a nossa cabeça não enxerga. Mas na mesma medida em que o nosso Senhor Jesus Cristo pegou a mazela humana do pecado, houve uma transferência. E nessa transferência, as bênçãos espirituais que pertencem a Cristo Jesus foram colocadas na conta dos salvos. De modo que agora, nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós compartilhamos da riqueza, da graça e da glória dele. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi mais do que pegar a nossa feiura. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmãos, isso aqui significa que a nossa salvação, escrita pelo Deus Pai, a nossa salvação não é apenas sermos livres dos erros do pecado. Significa que nós participamos de toda a beleza da Trindade em Cristo Jesus. Martinho Lutero coloca uma ilustração para nós sobre isso. Ele compara a nossa salvação a uma mulher muito pobre, uma noiva extremamente pobre, que se casa com um rei extremamente rico. Por mais pobre que seja a mulher, no momento do casamento, toda a fortuna daquele noivo é colocada na conta da noiva, não porque a noiva em si já tinha muito dinheiro, já tinha muita riqueza, já tinha muitas bênçãos, mas porque o noivo transbordava isso. E Martinho Lutero nos coloca nessa posição.
Nós somos extremamente miseráveis, irmãos. Pecado estava conosco quando fomos concebidos. Mas Jesus não apenas tirou o nosso pecado, Ele colocou na nossa conta as bênçãos que vêm do Deus Pai. E que bênçãos são essas? Veja ali o versículo de número 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmão, qual é a bênção que o apóstolo Paulo está vendo quando está preso em Roma? Ele está percebendo que lá na eternidade, antes que o universo fosse criado, o Deus Pai decidiu que iria predestinar para si homens de todo o povo, toda a tribo, toda a língua e toda a nação. E o Deus Pai definiu que essa predestinação, feita na eternidade, não seria com base nos nossos méritos, mas seria algo que Deus estaria fazendo por seu amor. Veja o versículo. Deus nos predestinou em amor. Irmãos, isso aqui é maravilhoso porque a palavra predestinação, ela gera muito tumulto no meio evangélico. Se você quer que um crente brigue, sopra no ouvido dele a palavra predestinação. Ele vai gerar um tumulto. Mas a gente não consegue visualizar aqui o apóstolo Paulo vendo a predestinação como tema de debate. O apóstolo Paulo enxerga a predestinação como a graça de Deus antecedendo a própria criação da humanidade. Predestinação para Paulo não é Deus sendo seletivo, é Deus sendo gracioso. Lá na eternidade, Deus escolheu antes de ter criado a humanidade. Antes que o pecado tivesse existido na humanidade, Deus chamou nome por nome aqueles que Ele salvaria. Irmãos, isso aqui é a salvação sendo gerada e gestada antes que o próprio universo fosse criado. Agora, qual que é o motivo do apóstolo Paulo dizer: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? É porque este preso romano observou lá na eternidade o Deus Pai fazendo um santo concílio com o Filho e com o Espírito Santo e escolhendo gente que seria salva. E o Deus Pai, naquela reunião, disse o nome de cada crente, cada cristão que pertence a Jesus Cristo. E isso levou o apóstolo Paulo a dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor. Porque se a gente observar, irmãos, o que Paulo está dizendo para nós aqui é que eu e você estávamos, se somos crentes em Jesus, eu e você estávamos na boca de Deus, nosso nome estava sendo dito por Ele, antes que eu e você estivéssemos compondo este universo. Irmãos, antes que o tempo e o espaço fossem criados, quando só havia Deus, só havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando estavam só os três, eles falaram o nome de cada um que eles trariam a salvação. Veja isso. E essa predestinação não foi feita com base num Deus meritório ou seletivo. Em amor, o Deus Pai nos escolheu. Irmãos, por que é que o Deus Pai nos criou? Por que é que o Deus Pai se dispôs a salvar a mim e a você? Não é porque o Deus Pai tinha necessidade disso. O Deus Pai existia antes que o universo fosse criado. O Deus Pai não nos criou porque Ele tinha uma carência em quem Ele é. O Deus Pai nos criou e nos salvou porque Ele tinha amor no seu coração, de tal forma transbordante, que esse amor Ele quis extravasar para fora da Trindade e Ele decidiu criar pessoas que Ele salvaria em amor. Olha o peso disso. Eu e você fomos amados, irmãos. Eu e você fomos amados antes que nós viéssemos à existência. Isso é maravilhoso. Mas Deus não só nos escolheu, o que já seria fantástico, mas Ele tinha um objetivo ao nos escolher.
Qual é o objetivo? Se os irmãos lerem de novo, o versículo de número 4, nós ainda estamos nele, nós encontraremos o seguinte: Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Por que é que Deus definiu que iria chamar a mim e a você? Por que Deus escolheu cada um de nós? Deus escolheu cada um de nós para que nós sejamos diante dele santos e irrepreensíveis. Sabe o que isso significa? Que Deus não só escolheu a nossa salvação, Deus escolheu também nos salvar e nos santificar. Deus escolheu que quando iria chamar cada crente, cada cristão à salvação que há em Jesus Cristo, Ele iria chamar esse crente e esse cristão, essa cristã, para andar diante dele em santidade. O que isso significa? Significa que o nosso Deus Pai, quando nos escolheu para que eu e você não vivêssemos debaixo do poder terrível e diabólico do pecado. O Deus Pai, quando escolheu a mim e a você, nos chamou para que em nós houvesse santidade. E a nossa cabeça muitas vezes interpreta santidade como se fosse uma coisa meio sisuda, carrancuda e chata. Santidade é o oposto de tudo isso. Santidade significa conduzir a vida na direção do caráter de Deus e viver a vida conforme Deus quer que seja vivida. Santidade significa amar a Deus e amar ao próximo como Ele ordenou. Santidade significa que no nosso coração, mentira, vício, tristeza ou ansiedade não tem a palavra final, porque a palavra final é a de Deus. Santidade significa que somos separados para pertencer a Ele. E quem é Ele? Ele é o ser que tem mais perfeição do que qualquer outro. Então, quando Deus lá na eternidade chamou o nosso nome, Ele nos chamou não porque é carente, mas porque transborda amor. E Ele nos chamou para que eu e você fôssemos propriedade exclusiva dEle, ovelhas do seu pasto, povo eleito e exclusivo de quem Ele é. Agora, irmãos, onde é que tudo isso acontece? Veja ali o versículo de número 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa se refere a Jesus Cristo. E aqui, o apóstolo está olhando para uma beleza que transcende cada era da história humana. O apóstolo Paulo está percebendo o seguinte: como é que Deus executou todo o seu plano de salvação? Deus executou o seu plano de salvação colocando a nossa vida nos braços daquele que é o amado. Quem é o amado? É Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é uma doutrina difícil, mas linda demais. O nome chique dessa doutrina é união com Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que em Jesus, Deus colocou a vida de cada crente antes que eles se convertessem. Deus colocou no Filho dele, o Deus Pai colocou em seu Filho, cada um daqueles que são salvos em Jesus Cristo. Deus nos colocou no amado. E no amado, em Jesus, nós podemos experimentar toda a riqueza da salvação que está sendo aqui descrita. Irmãos, o Pai, o Deus Pai, é extremamente apaixonado pelo Deus Filho. Não há neste universo nada que alegra mais o coração de Deus Pai do que o Filho. Lembra da frase do batismo de Jesus? A frase que Deus fala lá do céu: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me deleito. O Filho é o motivo da alegria do Pai. O Filho é o epicentro para onde o Pai envia todo o seu amor. O Deus Pai é muito cheio de amor pelo Deus Filho. E o que é que nós encontramos aqui? Que Deus, quando definiu que nos salvaria, nos colocou no amado, nos colocou em Jesus.
É como se Deus nos colocasse exatamente no epicentro de onde flui todo o seu amor. Deus nos colocou em Cristo. Inclusive, essa expressão, em Cristo, ela aparece 15 vezes nos 14 versículos que nós lemos. Porque o apóstolo Paulo está percebendo isso. Quando Deus Pai quis salvar, o Deus Pai escolheu nos salvar, nos colocando naquele que é o alvo do seu amor, Jesus Cristo. E agora, todo o amor que flui de Deus na direção de Jesus atinge a vida de cada crente e de cada cristão. Isso que significa estar inserido no amado. E agora, Paulo vai tirar um pouco o foco do Deus Pai e vai colocar o foco no Deus Filho. Veja o que o Deus Filho trouxe para nós. Versículo de número 7. Nele, no Deus Filho, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que Deus definiu, o Deus Pai? Deus definiu que no amado Jesus, nós seríamos envolvidos no amor da Trindade. E lá na eternidade Deus chamou o nosso nome. E agora, o que é que Jesus fez sobre nós e fez por nós? Paulo vai nos dizer, nele, Jesus, temos a redenção, a remissão dos pecados. Nele, Jesus, nós temos redenção. O que isso significa, irmãos? Significa que em Jesus Cristo foi realizado um pagamento para que nós fôssemos comprados. A palavra redenção tem esse sentido no Império Romano. Redentor ou redimir é você pagar para que alguém que era escravo fosse livre e você comprasse aquela pessoa. Os maiores redentores na época de Roma estavam nos mercados de escravo. Eram pessoas que compravam outros escravos de outras pessoas. E agora aquele escravo passava da posse de um senhor para outro senhor. O que Paulo está dizendo para nós é que em Jesus Cristo, Deus derramou sobre nós redenção. Ou seja, Deus realizou um pagamento para nos comprar. Deus realizou um pagamento para nos comprar. E este pagamento foi feito com sangue. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer para a gente que eu e você fomos comprados não com moeda corruptível. Eu e você não fomos comprados com ouro, prata, dólar ou bitcoin. Eu e você fomos comprados com sangue de Deus, sangue de Jesus. E o pagamento que foi realizado na cruz do Calvário foi realizado para que agora nós não tivéssemos mais como Senhor o diabo, a carne ou o mundo. Agora o nosso Senhor é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E isso foi feito mediante sangue do Cordeiro. Irmãos, olha a profundidade do que este preso que está em Roma está dizendo para nós. Ele olha para o cenário que está cercando ele, ele vê todo o presídio romano, ele vê a culpa que Roma joga sobre ele, mas ele é levado a exaltar a Deus Pai, bendito para sempre, porque ele observa que Jesus Cristo fez um pagamento com amor, com sangue, pela sua própria vida. Roma não tem a palavra final sobre o apóstolo Paulo. Quem tem a palavra final é quem comprou este apóstolo, e é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, quando fez esse pagamento, nos colocou para sermos filhos adotivos de Deus. A gente lê isso e a gente, às vezes, não tem dimensão do que está sendo realizado. No Império Romano, um filho adotivo desfrutava dos mesmos direitos e da mesma situação que os filhos biológicos, filhos originais. Se alguém adotava uma criança em Roma, essa criança era considerada no mesmo nível que o filho biológico. O que isso significa para mim e para você? Quando Deus Pai olha para cada um de nós, o Deus Pai
derrama sobre nós todo o amor que Ele derrama sobre Jesus Cristo. E quando Deus Pai nos vê, o Deus Pai nos vê na mesma posição que Jesus. Isso é impressionante. Eu e você, à luz dos olhos de Deus Pai, estamos tão íntimos em Jesus Cristo, que Ele não faz sobre nós distinção. Nós estamos no amado, e o nosso amado é Jesus, e todo o amor de Deus Pai que flui para Jesus, vem sobre a nossa direção. Irmãos, o que Paulo está dizendo para nós é que um oceano de afeto e graça, um oceano de amor, que Deus derramou sobre Jesus desde a eternidade, agora flui sobre nós, porque redenção aconteceu a partir de Jesus Cristo. Sangue foi derramado no nosso lugar, e agora nós somos filhos adotivos, e Deus não faz distinção entre nós e o nosso Senhor. Isso significa estar unido a Jesus. Nós somos dele. E o apóstolo Paulo vai dizer para a gente que Deus quis revelar em Jesus Cristo todo o seu propósito. E qual é o propósito? De convergir em Jesus todas as coisas da terra e todas as coisas do céu. Irmãos, se Jesus é o ponto onde o Deus Pai quer convergir tanto o céu como a terra, e nós estamos em Jesus, significa que nós já estamos, a partir de Cristo, lá na eternidade. Nosso nome já está lá. E significa que em Jesus, céu e terra não encontram mais distinção. Lembra de todo o texto bíblico onde o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus? Agora que um pagamento foi realizado, não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Isso que significa que em Cristo Jesus, Deus definiu que todas as coisas iriam convergir. Céu e terra se encontrariam. E o Deus Pai não teria nenhum problema de abraçar os seus filhos adotivos, porque Jesus realizou um pagamento. Nele temos redenção. Mas o apóstolo preso vai continuar e vai dizer para nós no versículo 11: em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos nele. Irmãos, herança, aqui é uma palavra maravilhosa. Eu e você, a partir do momento que fomos colocados em Jesus, eu e você não somos mais uma propriedade nossa. Eu e você somos herança dele. O nosso Senhor Jesus, quando morreu, e a gente encontra isso lá em Isaías 53, realizou um penoso trabalho. E qual é o seu penoso trabalho? Ele pagou por nós as nossas dívidas. Mas Isaías 53 diz para a gente que este servo de Deus, o Messias, verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele se alegrará pelo fruto do trabalho da sua alma. Por quê? Porque no trabalho que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, nós nos tornamos herança dele. E Jesus é o único que pode aproveitar a sua herança. Pensa comigo, irmão. Para que alguém aproveite a herança, outra pessoa morre. Jesus, de fato, morreu para que nós fôssemos comprados. Mas Jesus tem tanto interesse em estar conosco, que ele ressuscita para vindicar toda a justiça de Deus. E agora que ele está morto, mas vive e nunca mais morrerá, Jesus é o único que pode aproveitar a própria herança que ele conquistou, porque morreu, mas ressuscitou. O que isso significa? Que eu e você não somos mais uma propriedade nossa. Nós estamos arrolados na lista das coisas que Deus conquistou em Cristo Jesus. E agora, o apóstolo Paulo vai avançar para a última seção do texto, onde ele dirá o seguinte, versículo 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, a palavra penhor também é uma palavra que vem do cenário romano. Quando alguém comprava uma casa, pagava uma primeira parcela
sabendo que pagaria todo o resto, mas aquela primeira parcela era a garantia de que aquela casa não seria vendida para mais ninguém. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, basicamente o que ele está dizendo é que o Espírito Santo é o selo, a garantia de que Deus não pagou só a primeira parcela. Deus pagou todas as parcelas. Por isso que quando Jesus Cristo voltar, nós seremos resgatados como sua propriedade. Jesus Cristo, ao descer neste planeta, quando a trombeta soar, Ele nos levará consigo e não haverá demônio neste universo que nos separará do amor de Cristo Jesus. Irmãos, o Espírito Santo é Deus em nós. Veja o nível de envolvimento que o Deus Pai quis que nós tivéssemos. O Espírito Santo é Deus colocado sobre nós e em nós. Não habita em nós espírito estranho. Habita em nós o Espírito de Deus. E esse Espírito testifica que Jesus é o nosso Salvador. Então Ele não só nos salvou lá na eternidade, como no tempo presente o Espírito Santo, dia após dia, opera no nosso coração para que a salvação que foi tão custosa seja efetivada. Nossa salvação aconteceu no passado, está acontecendo hoje, e o Espírito é a garantia de que ela acontecerá no futuro, porque Ele é o penhor da nossa salvação. Irmãos, por isso que este apóstolo preso consegue escrever uma carta e dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele observa o passado, o presente e o futuro, e ele vê a Trindade operando ao redor dele para que ele seja salvo e para que a igreja de Deus seja salva. E tudo isso com um objetivo maravilhoso: para o louvor da sua glória. Essa expressão apareceu 3 vezes no texto que nós lemos. Quando o apóstolo Paulo falou sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo, para cada vez que o apóstolo Paulo citou uma pessoa da Trindade, ele disse para que nós existíamos. Nós existimos para ser para o louvor da sua glória. O que isso significa? Eu e você, amados irmãos, somos melodia que exalta a graça de Deus e a glória de Deus. E a existência de cada crente, cada cristão neste mundo, vivo ou morto, é para que Deus seja louvado por toda a boca e todo o joelho. Amados irmãos, eu e você não existimos por nós. Somos para que a glória dele seja adorada dia após dia. E diante dessa exposição, eu destaquei para nós 7 curtas aplicações. Bem curtas mesmo. Mas, amados irmãos, a primeira aplicação que emerge desse texto é que não existe sobre nós pouco amor. Não existe sobre nós gotas de afeto. Existe sobre nós o oceano de amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se nós somos cristãos, então nós estamos embebidos em um oceano de afeto sobre nós. Estamos falando de Deus nos amando, do Deus Pai que quer nos amar. Muitas vezes nós olhamos para a Trindade e quando nós observamos a Trindade, o nosso coração acredita que Jesus Cristo gosta de nós e que o Pai, por causa de Jesus Cristo, gosta de nós e o Espírito, por causa de Jesus Cristo, vem em nosso favor. Isso em parte é verdade, em parte é mentira. Porque, de fato, Jesus é o ponto de acesso que temos à salvação. Mas, amados irmãos, o Deus Pai enviou Jesus porque já nos amava. O Espírito Santo foi derramado sobre nós porque já nos amava. Nós não temos um Deus Pai que se tornou propício a nós a partir de Jesus Cristo. Ele já era nosso amado. Ele já nos amava antes da fundação do mundo. E isso muda tudo. Porque isso significa que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos ama. Não é apenas Jesus que é o nosso Salvador. Os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiram nos salvar. Os 3 estão por nós. Estão sobre nós. Um teólogo chamado Joe Owen, certa vez escreveu que sempre amou Jesus, mas via o Deus Pai como um ser que precisava ser agradado continuamente e que a contragosto virava sua cabeça para ele.
até que leu sobre o Deus Pai que nos adotou em Cristo Jesus. E John Owen vai dizer para a gente, esse teólogo: naquele dia eu descobri que o Deus Pai me amava antes que eu fosse feito. Não era apenas o amor de Jesus com o qual eu podia contar. Eu podia contar com o amor do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Isso muda tudo na nossa santificação. Isso muda tudo quando nós temos um problema. Os três operam sobre nós. Essa é a primeira conclusão. Não há pouco amor que flui para a vida de um cristão. Há muito amor. A segunda conclusão é que, irmãos amados, os três estão batalhando por nós antes que nós existíssemos. Antes que eu e você fôssemos gerados, os três olhavam para nós, se somos de Jesus Cristo. Antes que eu e você respirássemos pela primeira vez nesse planeta, eles decidiram que amariam. Veja a profundidade disso. Um plano de amor para conquistar o nosso coração foi planejado lá na eternidade e executado na linha do tempo em Cristo Jesus, porque os três querem nos salvar, muitas vezes mais do que nós mesmos queremos ser salvos. E esse é o fundamento da nossa salvação. É por isso que o apóstolo Paulo dirá que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, porque o próprio Cristo Jesus não quer esse amor separado. Ele se uniu a nós em tão profundo afeto que a nossa vida é dele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Olha que beleza. Irmãos, terceira conclusão. Se os três estão batalhando por nós, então pecado, morte, diabo, carne, mundo, ansiedade, tristeza, qualquer coisa que se levanta neste universo, não tem poder para ditar a palavra final da nossa vida. O que é o diabo diante da operação salvífica da Trindade? Qual é o poder do pecado diante da operação salvífica do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sabe o que eu quero com essa aplicação, irmãos? Eu quero que no momento em que você é colocado contra o teu pecado e o teu pecado te joga para baixo e te coloca como o pior dos pecadores, eu quero que você se lembre disso. Os três estão batalhando por nós. Não é o pecado que tem a palavra final sobre a nossa identidade. Sabe o que isso significa? Eu e você, amados irmãos, não encontraremos neste universo opositor à altura do Deus que nos salva. E nós podemos enfrentar todas as coisas, desde o câncer ao vício, diante do amor da Trindade que flui sobre nós. Essa é a nossa terceira aplicação. A quarta aplicação, amados irmãos, nós fomos colocados em Jesus. O Espírito Santo foi colocado em nós. E Jesus nos colocou nos braços do Deus Pai. Onde é que nós estamos? Nós estamos nele. Nós não estamos, amados irmãos, presos a cenário econômico, presos a cenário político. Nós não estamos largados no universo soltos. Nós estamos colocados na Trindade. Lembra do que o apóstolo Pedro disse em Atos, na sua primeira pregação? Nele nos movemos, nele existimos. Nós estamos em Deus. Quando um crente abre o seu olho pela manhã, ele está rodeado da Trindade. Quando um crente fecha os seus olhos à noite, ele está rodeado da Trindade. Quando um crente luta contra a tentação, ele está rodeado da Trindade. Nele, no Deus que é trino, nós nos movemos e nós existimos. Quinta aplicação. Deus nos predestinou para sermos irrepreensíveis e santos diante dele. Amados irmãos, quando a gente fala em predestinação, muitas pessoas ficam com medo, porque esse assunto desperta temor quando é visto de uma ótica errada. Mas na ótica certa, se Deus nos predestinou para a salvação e para a santificação, então nós conseguimos ter uma ideia se pertencemos a Ele ou não. Se na nossa vida e na nossa caminhada cristã, se na nossa jornada em direção a Deus, não houve um traço de santificação, nós não crescemos 1 milímetro em santidade, então é muito possível que o amor dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tenha ainda nos atingido. Santidade é sinônimo
de eleição. E aqui eu não estou falando que perfeição é sinônimo de eleição. O crente pecará, mas o crente que nunca em sua trajetória de vida viu um pecado sendo vencido, provavelmente esse crente está entendendo a teologia do jeito errado. Deus nos chamou para que a mentira não dominasse mais o nosso coração. E Deus está trabalhando para isso. Então, amado irmão, amada irmã, se você não sabe se é salvo ou não, observa a tua caminhada de santidade. Ela é um indicativo muito firme se nós estamos nos braços de Deus ou não. A sexta aplicação, eu e você servimos para algo muito maior do que nós mesmos. Nós servimos para o louvor da glória de Deus. Aqui, agora e para sempre. O que isso significa? Quando os portões eternos de Deus se abrirem, irmãos, cada crente, cada cristão salvo despertará do universo adoração ao nome de Jesus. Porque a obra que a Trindade está realizando em nós é para o louvor da glória de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. E a última aplicação, irmãos, nenhuma das palavras que nós lemos neste texto é medíocre. Nenhuma das palavras que nós lemos nesse texto é mediana. Todas as palavras são maravilhosas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu graça no amado. Ele é o penhor da nossa salvação. Então, se nenhuma das expressões que o apóstolo Paulo usa é medíocre, não pode ser medíocre o nosso discipulado. E quando eu digo discipulado, estou me referindo à caminhada atrás de Jesus, nas pegadas que ele deixou. Amados irmãos, diante de tão grande salvação, não pode ser medíocre a nossa resposta. Não é pouco amor que nos envolve, é muito amor. Não é pouca graça que flui sobre nós, é muita graça. Então, se nós somos cristãos, nós vamos lutar para que a nossa caminhada com Deus tenha a altura do belíssimo poema que o apóstolo Paulo escreveu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor. E amados irmãos, graças a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo querem que a nossa caminhada esteja à altura deste poema. Por isso nós vamos orar. E depois nós vamos cantar uma canção com louvor. Mas, amados irmãos, nós oraremos pelo quê? Primeiro, gratidão por tão grande salvação efetuada sobre nós. Segundo, nós vamos orar por arrependimento. Porque muitas vezes nós estamos muito aquém das palavras que o apóstolo Paulo descreve aqui. E por último, nós vamos orar para que o nosso coração se converta um pouco mais na direção daquele grande coração da Trindade que nos amou desde antes da fundação do mundo. Amém?